Olá, pessoas, a paz, tudo bem? Voltando aqui para cumprir o propósito do Senhor. E a semana passada eu não postei os vídeos, né? Fiz 2 semanas de vídeos duplos. E para fazer a compensação correta, essa semana eu vou postar 4. Mais uma vez no fundo da minha cozinha. E a gente vai entrar em alguns temas que recentemente tem mexido comigo. Uma palavra se enriqueceu a minha vida, creio que vai enriquecer a sua também, tá? Vamos falar de arrependimento, metanoia, mudança de pensamento. Amém? Vem comigo. Abra sua Bíblia em Mateus 3, deixa eu ver aqui, 3:2 e depois Mateus 4:17. Mateus 3:2. Aliás, vou começar do versículo 1, tá? Minha cachorra tá aqui do meu ladinho, tá, gente? A gente vai ter um relacionamento aqui canino também. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Jesus já estava na Galileia. Vou começar ali do versículo 14. 4:14. Não, 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa passagem aqui de Isaías é uma referência ao momento em que Jesus vai e começa a pregar na Galileia, certo? Ele é batizado, acho que é na região mais central, eu acho que Jesus é batizado na Judéia, que no mapa de Israel fica mais próximo de Jerusalém, mais embaixo. Mas ele retorna para a parte superior do país, nas terras da Galileia, e começa a pregar. Existe uma profecia de Isaías que diz da terra de Zebulon e Naftali, que nos tempos de Jesus era a Galileia, passaria a resplandecer a luz. E é o momento em que Jesus começa a pregar, é o cumprimento dessa profecia. Tanto João Batista quanto Jesus começam o seu ministério pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo. Aqui eles não dizem que chegou, mas está chegando, está próximo, está se aproximando do reino de Deus. Porque o reino de Deus só se estabeleceria com a morte, ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, quando a obra de Jesus estivesse completamente consumada. Ali era o reino de Deus, era o governo de Deus sobre as pessoas na pessoa do Espírito Santo, quando Jesus já teria pago todas as dívidas, certo? A obra estaria consumada e aí o governo de Deus nos homens seria pelo Espírito Santo no nosso espírito, morando dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é o governo de Deus. Então ele diz, está próximo. Não chegou, mas está chegando. Qual é a preparação? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Para tudo que Deus quer fazer, existe uma pregação nos dias de hoje falando dos Joãos Batistas. Precisamos que se levantem os Joãos Batistas. O que essa pregação quer dizer? João Batista foi o homem que preparou o caminho do Senhor. A vinda do Messias, as patinhas da princesa, a vinda do Messias dependia de uma preparação. João Batista foi a pessoa que preparou o caminho do Senhor. Preparou um povo com um coração disposto. É uma expressão que Lucas usa, eu acho. Preparar um povo com o coração disposto. A pregação de João Batista. Aí o povo chegava para ele e disse assim: João Batista, o que eu devo fazer? Ele disse: você é soldado? Contente-se com seu soldo, com seu salário e não machuque ninguém. Você é um publicano? Não cobre mais do que convém. Você é uma pessoa comum? Ajude o seu próximo. Ofereça a sua túnica. Ou seja, ele começa a moldar o coração, fazer o coração do povo voltar à palavra de Deus, porque a lei já dizia essas coisas. As pessoas perguntaram para João Batista o que fazer, e João Batista diz: volte-se para a lei, a palavra de Deus já diz o que fazer. Seja honesto, seja correto, trate as pessoas perto de você com decência, com tratamento como você gostaria de ser tratado, é isso que a lei diz. Ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus que renovou esse mandamento dizendo: ame o teu próximo como eu vos amei. É a única vez que Jesus diz: novo mandamento vos dou. Ele muda a referência. Não amar o próximo mais como eu amo.
mas amar o meu próximo como Cristo ama. A referência passa a ser ele. E com a presença do Espírito Santo dentro de nós, isso se torna perfeitamente possível. Amém? O início do ministério de Jesus, o início do ministério de João Batista, que prepara o ministério de Jesus, e no próprio ministério de Jesus ele começa dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Está próximo, está chegando o reino de Deus. Então, vamos parar e analisar o que significa a palavra arrependimento. A gente está no primeiro de alguns vídeos sobre essa questão de mudança de pensamento, comportamento, a partir do conhecimento da verdade e da transformação interna, né? Arrependimento aqui é a palavra metanoia. A definição do dicionário Strong, que é um dos dicionários melhores que a gente tem, Vine Strong, mas o Strong é um dos melhores, diz que arrependimento é uma reversão de um propósito moral. Metanoia. Existe uma outra palavra no grego que é metalomai. Metalomai e metanoia. Metalomai tem mais relação com o emocional. Você se depara com uma situação em que você percebe-se errado e você tem aquele sentimento, aquele pesar. Metalomai tem mais relação com a emoção e a gente, no português, diria que é o remorso. É quando a pessoa se emociona e sofre com o erro cometido. Mas metanoia, que é o arrependimento, é quando há um firme propósito de mudança a partir daquele conhecimento. Metanoia é o seguinte: eu pensava de um jeito, passo a pensar de outro, e passo a pensar de outro jeito a ponto de mudar o meu comportamento. É uma decisão interna de concordar com Deus. A minha mente ia por um caminho, segundo o curso desse mundo. E no meu processo de transformação, o curso muda. Eu passo a pensar como Deus pensa. Eu passo a concordar com a palavra. Então, à medida que minha mente vai sendo transformada, meu interior, meu propósito moral também muda. E então eu decido agir de forma diferente. Diferente de um sentimento, de uma emoção que me entristece a me perceber errado, que é o remorso, que é o metalomai, no grego, a metanoia, o arrependimento, gera também, talvez, um sentimento de tristeza, porque Paulo até tem uma expressão que ele usa assim: a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O remorso, que é uma tristeza mundana, sem inspiração divina, só vai te fazer mal, só vai te botar triste. Mas não vai produzir frutos de arrependimento, que são as transformações de comportamento e atitude. Frutos de arrependimento, resultados de arrependimento são gerados por Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Certo? Frutos de arrependimento são resultados de uma mente transformada, uma mente que passa a concordar com a palavra, como o Espírito Santo, e tem um poder interno, que a palavra de Deus é o poder que transforma o homem, junto com o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva e poderosa, e o Espírito Santo é vivo e poderoso habitando dentro de nós, é Deus dentro de nós. Eles operam juntos para criar um propósito moral de mudança. Isso é arrependimento. Diferente de remorso, metalomai. Metanoia é quando eu mudo a minha mente com um propósito moral de mudar de comportamento. Certo? E essa foi a primeira coisa que tanto João Batista, que preparou o caminho do Senhor, tanto quanto o próprio Senhor, pregou. Primeira mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. E o mais interessante é o seguinte: nesse primeiro vídeo a gente vai estar apresentando um conceito de arrependimento, uma figura que sempre apareceu na minha mente quando eu penso em remorso e quando eu penso em arrependimento. São aqueles maridos violentos. Já parou para pensar nisso? Maridos violentos. Aquela esposa que sofreu violência dentro de casa e tal. É muito clássico você ver nos filmes, e mesmo experiências de violência doméstica que você conhece. Ele chega com flores e chorando, sofrendo, tentando dar uma desculpa, dizendo que ele age daquele jeito, mas ele não consegue agir de forma diferente e tal. É claro, um comportamento de remorso. Aí a mulher decide voltar, a mulher aceita o arrependimento, o pedido de desculpa, e quando volta a convivência no lar, volta tudo ao normal, a violência, a agressividade. Qual é a clara diferença entre o comportamento de remorso e de arrependimento?
dificilmente, numa pessoa arrependida, você não vê um processo decisório. Uma pessoa cheia de remorso é só emoção. É muito claro. E uma pessoa arrependida pode conter emoção, mas quem tem discernimento espiritual percebe o processo decisório. O processo de mudança de mente, de decisão acontecendo. Se você tem discernimento de espírito, você consegue perceber isso. Você consegue avaliar comportamento, sabe? Todo arrependimento precisa vir de um processo decisório, de uma decisão tomada. Claro que com a ajuda do Espírito Santo da palavra, a gente não pode se transformar a si mesmo. Mas é fácil, eu acho, bom, talvez seja por experiência. A Bíblia diz que os maduros são experimentados, eles têm experiência. A gente consegue ver a diferença entre o remorso e o arrependimento. Existe uma decisão a ser tomada. E quem se arrepende entende isso. Existe algo, uma propulsão interna de, por mais que você erre de novo naquele assunto, a sua decisão e o seu desejo mudaram. Isso é arrependimento. Você passa a pensar de um jeito diferente, você passa a querer fazer de um jeito diferente. Certo? Conclusão. A palavra do Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence e ele opera junto com a palavra. Essas duas coisas precisam ser suficientes para me convencer. Pensa comigo na história do rico e do Lázaro. Eu acho essa história maravilhosa. Acho que eu tô quase fechando aqui. O rico e do Lázaro. Morrem os dois. Lázaro viveu a sua vida mendigando, sofrendo, com cães lambendo suas feridas. A porta de um rico. O rico morre em abundância e nunca se preocupou com o pobre. Certo? Como o próprio Lázaro, que vivia à sua porta. Eles vão pro Hades. Hades, inferno, o conceito nunca é de a casa do diabo. Hades, inferno, não é o lugar onde o diabo governa, não. É o lugar onde todos os mortos vão. Hades é a casa dos mortos, tá? Não é a casa do diabo. O diabo nem reina lá. O diabo nem habita lá. A Bíblia diz que o diabo está nos ares, ele é o príncipe deste mundo, ele está governando nos ares, ele não está preso. O Apocalipse diz que ele será preso, mas ele não está. Então ele não está preso nem no abismo, nem no Hades. Hades, ou inferno, é a casa dos mortos, onde os justos esperavam no seio de Abraão e os que não esperavam na palavra já estão sofrendo. Na casa dos mortos, os condenados já estão sofrendo. A Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro, né? Então, há um entendimento, e esse é o entendimento que eu tenho, de que tendo morrido e ressuscitado, Jesus pegou os fiéis que estavam no mundo dos mortos e levou para Deus. Amém. Isso é uma outra discussão, outro vídeo. Ali eles têm uma conversa, o abismo os separa. Lázaro, o mendigo, passa a ser cuidado por Abraão, no seio de Abraão. E o rico, que não temeu ao Senhor, estava sofrendo no lugar de tormento. O rico fala para Abraão, se eu não me engano, não é nem para Lázaro, se eu me lembro bem da história. Meu pai Abraão, mande que alguém dentre vocês ressuscite e avise aos meus irmãos que este lugar existe. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam. Mas o rico diz, não será suficiente, mande mais, mande alguém, mande... Ele diz, não, se eles não têm Moisés e os profetas, se eles não ouvem Moisés e os profetas, nada será suficiente. Se a pregação da palavra não é suficiente para você, nada mais será. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a palavra de Deus em operação, operada, trabalhada no seu coração pelo Espírito Santo, não é suficiente, nada será. É o próprio Senhor Jesus que disse isso por meio dessa palavra, dessa história. Amém? A palavra de Deus e a operação do Espírito Santo precisa ser suficiente para convencer você e eu a mudar nosso pensamento, a ser remodelado na nossa moralidade, a ponto da gente desejar de forma genuína mudar com pensamentos e comportamentos, ok? Não metalomai, não o remorso, o sentimento, a emoção, mas a metanoia. É quando eu decido, com a ajuda de Deus, eu transformo o meu padrão moral e o meu comportamento. Amém? Romanos 12:2.
Não tomeis a forma deste mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Até o próximo vídeo. A paz.